Petrobras reporta um excelente resultado no segundo TRI de 2026 e nesse vídeo eu vou comentar sobre esse resultado, algumas apresentações, vou também mostrar meu preço teto projetado para a Petrobras e muito mais nesse vídeo. Então sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo um convite para você se inscrever nesse canal para não perder nenhum vídeo. Primeiramente, a Petrobras atingiu a marca recorde de 2,7 milhões de barris de petróleo por dia na produção de petróleo. Isso foi um crescimento de 15% desde o segundo TRI de 2025, e quando olhamos para a produção total operada, que inclui gás natural aqui, ela saiu de 4,1 milhões de barris de petróleo para 4,8 milhões. E então isso foi um incremento de mais de 20% na produção, e isso é devido a mais de 7 plataformas que começaram a entrar em operação, ramp-up de várias outras plataformas e um grande investimento nos últimos anos. A Petrobras vem seguindo num forte crescimento da sua produção de petróleo e temos aqui o histórico, onde ela ficou bastante tempo de lado na produção, e isso foi naquela época onde ela estava totalmente desgastada, com o endividamento elevado e tudo mais. E recentemente ela explodiu na produção própria de petróleo, e isso vem aumentando a cada trimestre. A seguir eu vou falar também sobre os próximos investimentos da Petrobras, que vai ampliar ainda mais a sua produção. Além disso, no resultado financeiro da Petrobras, o EBITDA dolarizado cresceu em 95% em relação ao segundo TRI de 2025 e 70% em relação ao primeiro TRI de 2026. E quem acompanha aqui o canal, quando eu analisei o resultado do primeiro TRI de 26, eu já destacava que nada naquele resultado tinha esse aumento recente nos preços do petróleo. Então a Petrobras só ia performar bem a partir do segundo TRI de 26, pegando todo esse aumento do preço do petróleo, que obviamente vai melhorar o seu resultado. O lucro líquido também aumentou de uma forma bastante acelerada, em 170% olhando para o segundo TRI de 2025 e 144% em relação ao primeiro TRI de 2026. E o fluxo de caixa operacional subiu em 63% em relação ao segundo TRI de 25 e 46% em relação ao primeiro TRI de 2026. Então foi um ótimo resultado aqui na Petrobras, obviamente impulsionado pelo petróleo. Vamos destacar que a sua operação também cresceu em volume de produção, o que é bastante importante. E temos aqui o lucro em reais, que no segundo TRI de 2025 fechou em 55 bilhões de lucratividade, uma alta de 140%. E olhando para o fluxo de caixa operacional, foi de 61 bilhões de reais, uma alta de 40% em relação ao primeiro TRI de 26, e além disso tivemos um fluxo de caixa livre de 38,6 bilhões de reais. E aqui já conseguimos ver aquele cálculo dos dividendos da Petrobras, porque na sua política de dividendos ela paga 45% do fluxo de caixa livre para o acionista. Multiplicando isso por 0,45, nós temos 17,37 bilhões de reais em fluxo de caixa livre que será distribuído em dividendos, e vocês vão ver ao final do vídeo que foi exatamente isso que a Petrobras anunciou de dividendos. Outras métricas ficaram muito boas, foi a redução do endividamento, que caiu em 20%, principalmente devido ao aumento bem substancial do EBITDA da companhia, que aumentou em 63% em relação ao primeiro TRI de 26 e 73% em relação ao segundo TRI de 2025. Mesmo com o dólar médio de venda bem abaixo dos outros trimestres, foi na faixa de 4 a 10% abaixo do primeiro TRI e do segundo TRI de 25. O que mais impulsionou esse resultado foi também o aumento do preço do petróleo. O Brent médio ficou em 104 dólares o barril, 29% de alta em relação ao primeiro TRI e 54% de alta em relação ao segundo TRI de 25. Mas é muito melhor a gente olhar para o primeiro TRI de 26, porque isso já inclui todo o aumento de produção, porque realmente uma empresa desse porte aumentar em 15% a produção é muito substancial, porque a Petrobras é uma gigante do setor, e isso é muito importante para o resultado da empresa. E olhando em relação ao resultado de exploração e produção da Petrobras, temos que o custo de extração do pré-sal ficou em 4,45 dólares o barril, teve ainda queda em relação ao primeiro TRI de 26, e vocês podem ver que a Petrobras é extremamente eficiente nesse quesito. Por isso temos uma margem gigantesca aqui nas operações da empresa. Custo de extração, mais afretamento, mais royalties, que são as participações governamentais, temos um custo total de 26 dólares o barril de petróleo. E com o petróleo nos 104 dólares, tivemos uma margem EBITDA de 70%. Todo esse resultado não é somente o aumento do preço do petróleo, é a grande eficiência que a Petrobras, mesmo sendo uma estatal,
tem nas suas operações. Então muita gente fica ali ainda olhando muito o lado político da empresa, mas é uma empresa que, mesmo sendo estatal, é uma empresa fantástica operacionalmente. E além disso, eles ampliaram a oferta de produtos de todos os seus segmentos. Produção de derivativos aumentou em 5,6% trimestralmente. A importação de derivativos, que era algo que machucava a Petrobras em alguns trimestres, teve uma redução de 40% e muito em breve a Petrobras não vai precisar importar praticamente nada de derivativos. E a exportação de petróleo aumentou em 12,2% na ótica trimestral. Então, vários segmentos seguem muito bons aqui na empresa. E quando olhamos para o refino, transporte e comercialização, que em geral é algo que o mercado fica muito receoso aqui na empresa, temos uma receita de vendas de 163 bilhões de reais e o lucro bruto foi de 26 bilhões. Tivemos uma margem EBITDA de 11%, mesmo com os preços ficando ali restritos pelo governo, sem aumento muito de preços. Isso foi repassado em forma de outras tarifas para a Petrobras, que ela não teve prejuízo nessas operações, porque o custo de refino é muito baixo, R$ 16 por barril, então é extremamente baixo. Quando olhamos para a dolarizada, é de $3 o barril, então realmente o custo é muito baixo aqui na Petrobras, e ela teve um preço de derivativos básicos aumentando mesmo assim em 26% nessa ótica trimestral. E um ponto bastante importante da Petrobras é que ela conseguiu alcançar todas as suas projeções que tinham para 2026. Produção de petróleo, eles projetavam para 2026 2,5 milhões de barris de petróleo por dia e somente no primeiro semestre de 2026 já alcançaram 2,6. Então, na metade do ano, eles já alcançaram muito mais do que o projetado. Muito bom aqui na empresa. Investimentos. Para o ano de 2026, eles projetavam 16,9 bilhões e no primeiro semestre já alcançaram 9,1 bilhões. E também em relação aos gastos operacionais, a projeção foi de 20 bilhões. Eles alcançaram 11,7, então está dentro ainda da banda de projeção. E o fluxo de arrendamentos, 10 bilhões de projeção, alcançaram 5,2. Então, até o momento, grande parte das estimativas foram alcançadas. E olhando para os investimentos da Petrobras no segundo TRI de 26, ela investiu 5,3 bilhões de dólares e 82% desse montante foi para exploração e produção de petróleo. E o restante foi para a parte de gás e também para refino, transporte e comercialização. As perfurações nesse trimestre aumentaram em 40%, então já demonstra o avanço consistente de novas plataformas que vão gerar resultados para o terceiro, quarto, TRI de 26 e também para os próximos anos. E temos aqui os planos de investimentos para os próximos 5 anos da empresa até 2030. A Petrobras estima investir na faixa de quase 70 bilhões nesse segmento e grande parte será alocado no pré-sal e 24% para o pós-sal. Então temos vários postos que vão entrar em operação para os próximos anos, aumentando ainda mais a produção da empresa. Quem é membro do canal que assistiu meu vídeo sobre PetroRio, ela tem uma produção média de 180 mil barris de petróleo por dia, sendo que somente um campo da Petrobras já vai gerar isso. Vocês podem ver como a Petrobras é uma gigante do setor e vai crescer ainda mais a sua produção para os próximos anos. E eu vejo que muita gente reclama que a Petrobras está pagando poucos dividendos, porque ela tem plano de investimentos bem arrojado para os próximos anos e vão pagar apenas 45% do seu fluxo de caixa livre em dividendos. Isso porque eles têm desafio para recompor a perda de produção que deve acontecer a partir de 2034, porque os poços vão perdendo a sua capacidade de gerar petróleo e eles precisam investir em novos poços para aumentar ou manter essa produção. E a estimativa até 2034 manter essa produção atual. As novas fontes de exploração, como a margem equatorial, que é um exemplo, podem manter essa recomposição para os próximos anos até 2050 aproximadamente. E com esse resultado fantástico da Petrobras, tivemos uma redução do endividamento. O endividamento ficou na faixa de 70,8 bilhões de dólares em relação à dívida bruta da companhia. A dívida líquida fechou em 60,4 bilhões de dólares e o plano para os próximos anos é de ter uma dívida bruta em 65 bilhões. Se a Petrobras conseguir manter esse crescimento de produção e o petróleo ficar ali estável entre 70 e 80 dólares, eles vão sim conseguir essa redução do endividamento. E a dívida líquida sobre EBITDA, 1,14 vezes no segundo TRI de 2026. Então, a dívida bem confortável para a Petrobras. E além disso, temos aqui
a proposta de dividendos da Petrobras, que basicamente foi aquele montante que eu mostrei no início do vídeo. Como ela teve um fluxo de caixa livre de 38,6 bilhões, tirando 45% disso, nós temos 17,4 bilhões de remuneração ao acionista, o que nos dá 1,34 de dividendo por ação aqui na Petrobras. E a datacom desse dividendo vai ser no dia 21 de agosto e o pagamento vai ser em duas parcelas. A primeira parcela em 23 de novembro, de 67 centavos por ação, mas será em juros sobre capital próprio, então ainda vai ter 17,5% de imposto de renda, e os outros 67 centavos por ação vai ser parte em dividendos e parte juros sobre capital próprio, com pagamento no dia 21 de dezembro. Então o Natal de muita gente já vai estar aqui garantido devido a esse alto dividendo da Petrobras. Mas, como eu falo há bastante tempo, a Petrobras, para quem não fica ligando muito para a política, é uma excelente empresa, principalmente quando você compra em bons preços. E isso eu já falava no final do ano passado, que a Petrobras, naquela faixa de 29, 30 reais, estava muito descontada. Imagina quem comprou a Petrobras naquele preço, porque se pegarmos 1,34 de dividendo por ação e dividir pela cotação na época que estava de 29 reais, nós temos um yield de 4,6% nesse trimestre para a Petrobras. Imagina isso analisado, então a Petrobras, para quem comprou barato, nesse ano de 2026, deve pagar por volta de 15 a 17% de dividend yield, o que eu comentava sobre isso naquele momento. E olhando para o fluxo de caixa livre da companhia, e vamos lembrar que o fluxo de caixa livre é o fluxo de caixa operacional menos os investimentos. Isso aqui não está atualizado pelo segundo TRI, eu só peguei para mostrar para vocês um fluxo de caixa livre na faixa de 14,6%. A Petrobras ainda segue uma das empresas que mais geram caixa pelo seu valor de mercado. Tem algumas companhias que já reportaram seu resultado e já foram atualizados aqui no gráfico. Quando comparamos a Petrobras contra Chevron, ExxonMobil e Saudi Aramco, observe que só a Chevron chega perto dela na faixa de 7% de fluxo de caixa livre yield e as outras duas na faixa de 5%. E vamos lembrar que depois desse bom resultado, o fluxo de caixa livre da Petrobras subiu para a faixa dos 20% aproximadamente. Realmente a Petrobras segue muito barata comparando com os pares internacionais e tem até desconto demais, porque em geral uma estatal deveria ter uns 30% de desconto e vemos que chega até a faixa de 50 a 60% de desconto em alguns casos. E olhando para a Petrobras com final 4, nos R$ 42, eu tenho uma projeção de um dividend yield nesses preços na faixa de 9% e para 2027 de 7,87%, porque eu considero em 2027 um petróleo na faixa de $75 o barril aproximadamente. Então isso já vai fazer com que o resultado caia por volta de 20% aproximadamente. E com isso nós temos 3,84 dividendo por ação, meu preço teto segue em R$ 45, 6,81% de margem de segurança, devido a esse crescimento que vai continuar para os próximos anos da empresa. E mesmo com o petróleo mais barato, ela ainda vai gerar um ótimo dividendo e um ótimo fluxo de caixa livre. Para 2026, o fluxo de caixa livre yield fica na faixa de 20% aqui na companhia, e se vocês colocarem 0,45, vai ficar bem perto desse dividendo de yield, olhando para a política de dividendos da empresa. Petrobras, na minha visão, muito descontada, mesmo depois de toda essa alta. Obviamente que nesses preços eu não aporto na Petrobras, porque eu comprei bastante a Petrobras entre 30 e 32 reais. Foi esses preços que eu mais comprei a Petrobras. Um pouco mais de um mês atrás eu fiz um vídeo quando a Petrobras estava nos 38, que ela caiu recentemente para os 38 reais. E ali estava bem descontada novamente, muita gente achou que não estava e voltou a subir novamente. Mas vamos lembrar que a Petrobras vai subir junto com os preços do petróleo, porque isso influencia diretamente a sua geração de caixa. E olhando para o petróleo recentemente fez essa grande queda e foi naquele momento onde ele voltou por $70 o barril que eu fiz um vídeo de Petrobras comentando que ela estava descontada naqueles preços de 38. Recentemente fez uma nova alta, fechando esse gap e novamente corrigiu, mantendo aqui na média móvel de 200, que ainda segue um bom suporte aqui no petróleo. Mas o petróleo nessa faixa de $80 o barril, a Petrobras gera muito caixa. E além disso, a Petrobras segue aqui nos R$ 42, também tendo o suporte na média móvel de 200. Caso a situação azede e o petróleo despenque para a faixa dos 60, $50, Petrobras vai ser sim jogada de volta para os R$ 30. Então, na minha visão, vai abrir outra janela de oportunidades para aportar pesado aqui no papel.
Nesses preços dá para aportar, mas seria um aporte mais leve. E chegando nesse topo de canal, eu não aportaria na Petrobras, que seria também junto com o preço de petróleo mais elevado, assim como foi aqui. Se olharem os vídeos de março e abril, onde eu comentava de Petrobras, eu falava que não era seguro você aportar nesses preços, porque a Petrobras tinha grandes chances de cair nas cotações, porque o mercado estava precificando a empresa no petróleo de 110 a 115 dólares o barril. Na parte gráfica, se a coisa zedar, R$ 32 novamente, aí é um ótimo momento para aumentar os aportes na empresa. Então é isso, pessoal. Um vídeo bem completo em relação ao resultado da Petrobras, um excelente resultado. Então comenta aqui embaixo se você tem Petrobras na sua carteira, o que você fez com as suas ações. Eu vi muita gente vendendo nos R$ 50. E tá tudo bem, quem vendeu, muitas vezes a pessoa queria fazer essa estratégia. Eu não gosto de ficar tentando fazer esses times de mercado, mesmo sabendo sobre análise técnica. Se você gostou desse vídeo, deixa o like que ajuda muito na divulgação do vídeo e também faz com que o YouTube entregue mais vídeos meus para você, então já deixa esse like. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal para ficar atualizado dos novos vídeos que eu venho postando vários vídeos, principalmente nessa temporada de resultados. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.